Olá, eu sou o Diego Gomes, você está assistindo ao Revival School, na matéria Lugar Secreto. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a prática da oração. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que Jesus ensinou em Mateus 6, no texto base que nós estamos usando para a escola, que é Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta para se relacionar com Deus em secreto, e que Ele que vem em secreto vai nos recompensar. Falar sobre oração, como a gente abordou na aula passada, é falar simplesmente sobre um diálogo. Então, nós estamos falando sobre uma conversa, sobre uma conexão entre duas pessoas que se conhecem. Eu e você, criaturas, filhos de um Deus que nos formou à sua imagem e semelhança, e esse Deus Pai que quer se relacionar com os seus filhos. Jesus veio para nos revelar esse caráter paterno de Deus e para nos ensinar de fato como nós podemos ter uma vida de oração. Então, se nós formos olhar para esse texto base, Jesus está ensinando alguns princípios aqui. O primeiro deles, intimidade. A vida de oração deve acontecer num contexto de intimidade. Nós não estamos falando agora sobre oração uns pelos outros, sobre intercessão. Nós estamos falando sobre essa oração do lugar secreto, que é de intimidade, que é para nós crescermos no nosso relacionamento com Deus, no tanto que nós o conhecemos. E essa oração do lugar secreto é uma oração íntima. Então, quando Jesus está falando que é para você entrar no seu quarto, ele está falando não apenas sobre um lugar, na verdade não é um lugar físico, ele está falando sobre uma postura do nosso coração. Porque se nós formos olhar para João 4, 23 e 24, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, você provavelmente conhece essa história. Uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que estava numa vida de pecado, mas ela tinha sede, e Jesus vem para saciar a sede dela, se revela para ela como Messias. E essa mulher, ela tinha uma dúvida genuína que muitos têm, que é como adorar, onde devemos adorar a Deus? Porque a religião falou para ela que ela só poderia adorar em um lugar específico. E Jesus fala para ela aquilo que nós já conhecemos. Virá o tempo, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai está procurando, porque Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, relacionamento com Deus, adoração, intimidade, não existem fórmulas, não existem regras, é um estado de espírito que nós temos e é uma postura do nosso coração em relação a Ele. Mas Jesus está ensinando alguns parâmetros para nós termos uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus constante, sustentável. E nesse primeiro parâmetro de intimidade, está falando sobre nós separarmos o nosso tempo para estarmos somente com Deus. A sua oração do lugar secreto não é a oração que você faz pelo seu amigo da faculdade, pelo seu colega de trabalho, não é a intercessão que você faz pela igreja na Síria. É o seu momento, aquele tempo que você separa no seu dia para ter intimidade. E é sobre nós e Deus, não envolve intermediários. Jesus já abriu esse caminho para que nós pudéssemos estar diante de Deus. O segundo princípio é o princípio da quietude. Jesus fala, fecha a porta do teu quarto. Eu acredito que ele não está falando apenas sobre um lugar específico, não é uma regrinha que você só pode ter tempo a sós com Deus no seu quarto, mas está falando sobre a gente silenciar o mundo lá fora, sabe? No nosso dia a dia, a gente vive uma vida tão corrida, tão atribulada, muitas vezes lutando contra a ansiedade, com prazos, trabalho, estudo, N situações que podem roubar o nosso foco, que na verdade estão trabalhando para ter a nossa atenção. E se a gente não tiver essa postura de fechar a porta, de silenciar o mundo lá fora, nós não vamos conseguir ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós não vamos conseguir experimentar essa intimidade, essa constância com Deus. O outro princípio é o princípio do tempo de qualidade. Não é sobre nós orarmos 2 ou 3 horas, embora isso seja incrível e seja possível, mas é sobre nós sermos constantes. Para você ter uma vida de oração sustentável, para você viver no lugar secreto de uma maneira sustentável, de uma maneira que você consiga manter isso, é preciso separar esse tempo diário, esse tempo a sós com Deus.
Deus é digno do nosso tempo, Deus é digno da nossa total atenção. Então, se você quer viver um relacionamento de intimidade com Ele, se você quer habitar nesse lugar secreto, não apenas passar quando você tem um problema, não apenas ter um relacionamento com Deus baseado nas suas necessidades, mas conhecê-lo e se fazer conhecido dele, você precisa separar o tempo do seu dia. E isso é possível, não existe pessoa ocupada demais para em 24 horas nós não termos um tempo com Deus. Na verdade, o que faz a diferença é a prioridade que nós estabelecemos no nosso coração. Jesus, sendo Deus, enquanto esteve na terra como homem, ele tinha tempo a sós com o Pai. Ele tinha um ministério atribulado, ele tinha 1 milhão de obrigações para cumprir, ele tinha muitas pessoas que o procuravam. Mas constantemente nos evangelhos a gente vê que Jesus deixava todas as coisas, ele servia as pessoas e logo depois ele ia para o monte sozinho, ter um tempo a sós com Deus. Mesmo quando ele levava pessoas, ele deixava essas pessoas, os discípulos, em um lugar. E ele ia mais alto para se relacionar com Deus. E o quarto e último princípio é sinceridade. Deus não espera de nós perfeição, mas Ele espera de nós sinceridade. Quando Jesus fala com a mulher samaritana em João 4, e ele ensina sobre adoração, ele fala que quem adora a Deus, ou seja, quem se relaciona com Deus, deve fazer isso em espírito e em verdade. A parte do espírito, eu tenho certeza que você já sabe, já foi feita por Jesus. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo habita em nós. O nosso espírito foi recriado através de Jesus. Hoje, segundo Efésios 1, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, o nosso espírito ele já tem conexão com Deus. Nosso espírito já é um espírito que nasceu de novo. Mas nós precisamos de um segundo elemento, que é a parte da nossa humanidade. E isso diz respeito a eu e você, que é a nossa sinceridade. Adorar a Deus em verdade significa se relacionar com Ele sendo sincero, sem máscaras, sem rodeios, chegando diante dele e apresentando de fato aquilo que a gente precisa, apresentando de fato as necessidades e os anseios do nosso coração. Porque se você continuar lendo o texto de Mateus 6, Jesus fala que quando nós oramos, nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, e aí ele fala que a gente para de rodeios, que a gente não usa de vãs repetições, mas a gente apresenta para Deus aquilo que a gente precisa, porque Deus de fato conhece aquilo que eu e você precisamos antes mesmo que a gente peça. E aí Jesus revela a oração do Pai Nosso, ele revela quem é esse Deus com quem nós estamos nos relacionando. E é nesse lugar de oração que nós apresentamos as nossas necessidades, porque Ele sabe que nós precisamos do pão nosso de cada dia, que nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão, que nós liberamos perdão para as pessoas que nos ofenderam, e nós o adoramos e nos relacionamos com Ele. Então, se você quer ter uma vida de oração sustentável, se você quer ter uma intimidade com Deus, quer crescer nesse conhecimento de Deus, você precisa de sinceridade para conseguir permanecer no lugar secreto. Sinceridade para dizer para Deus que hoje você não queria estar ali, mas que você reconhece que você precisa. Sinceridade para apresentar para Deus os seus problemas e para reconhecer as suas falhas, reconhecer que você precisa dele. E se nós tivermos essa postura de separar um tempo, de entrar num lugar de intimidade, de esquecer das coisas que estão lá fora, mas gastar tempo, investir nosso tempo, se relacionando com Jesus de uma maneira sincera. O texto termina dizendo que o Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar. Essa foi a segunda aula. Eu quero estimular você a entrar no seu secreto e a gastar o seu tempo para se relacionar com Jesus, para conhecê-lo mais, porque existe muito mais para ser conhecido do que aquilo que eu e você conhecemos. Até a próxima aula. Valeu!